Muito bem, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos à terceira parte aí da série de aulas propostas sobre dose de ataque e dose de manutenção. Então, nas duas primeiras aulas, na primeira parte, eu discuti os conceitos gerais de dose de ataque e manutenção, bem como algumas propriedades farmacocinéticas associadas a esses conceitos. Na parte 2, eu contextualizei então esses conceitos frente a um exemplo de dose de ataque e manutenção com esquema posológico associado então ao uso de aminofilina endovenosa, usada normalmente em casos de urgência de broncoespasmo. Na aula de hoje, então, por fim, concluindo essa série, eu quero ainda contextualizar então dose de ataque e de manutenção usando o medicamento aminofilina, mas nessa aula então eu quero dar um exemplo prático, associado aí a cálculo de preparo e administração de medicamentos frente então a esse contexto de dose de ataque e de manutenção com aminofilina. Muito bem, vamos aí a uma prescrição. Então, um paciente aí de 70 quilos, com crise de asma aguda, foi prescrito então a aminofilina endovenosa, uma dose de ataque, uma dose padrão de ataque para adulto, como foi falado na aula passada, de 6 mg por quilo, EV, por infusão rápida, numa taxa que não deve exceder 25 mg por minuto. E a dose de manutenção nas primeiras 12 horas, então, foi de 0,7 mg por quilo por hora. EV por infusão contínua. Se for necessário, como foi falado na aula passada, manter, então, os efeitos frente ao monitoramento do paciente, os efeitos broncodilatadores. A partir de 12 horas, essa dose de manutenção deve ser reduzida para 0,5 mg por quilo por hora, a fim de evitar se aproximar do limite máximo então da nossa janela terapêutica, que é de 20 mg por litro, a concentração, o teto da concentração terapêutica. Mas vamos exemplificar então o cálculo usando essa dose de manutenção de 0,7 mg hora. Muito bem, alguns dados importantes, a apresentação da aminofilina injetável se dá em ampolas de 10 ml, cuja concentração do fármaco é de 24 mg por ml. O preparo, então, o protocolo de preparo envolve a preparação então para infusão de uma solução para infusão rápida e também para infusão contínua, no caso da manutenção. Então, para o preparo da infusão rápida de ataque, devemos rediluir em soro fisiológico a solução de aminofilina aspirada da ampola diretamente, contendo a dose prescrita, um volume total, uma quantidade suficiente para alcançarmos 100 ml. Então nós vamos calcular aqui quanto da solução direta aqui da ampola nós vamos ter que aspirar, contendo a dose prescrita, e diluir até 100 ml com soro fisiológico. E para a preparação da infusão para manutenção, então vai ser rediluída 2 ampolas em volume suficiente, também com soro fisiológico, para alcançar uma concentração final de 1 mg por ml. Então aqui não está sendo dado o volume necessário, mas me diz aqui quantas ampolas vão ser usadas e a concentração final da solução terá então que ter 1 mg por ml. Bom, daí se faz 4 perguntinhas para a gente responder e poder executar e desenvolver os cálculos. Primeiro, qual o volume da solução de aminofilina vai conter a dose de ataque? Ou seja, quanto nós vamos ter que aspirar das ampolas que conterá a dose prescrita, que foi então para a dose de ataque de 6 mg por quilo. Ok? Segunda pergunta, qual o fluxo em ml por minuto
a ser usado para a dose de ataque. Então, depois de fazer a nossa solução lá com 100 ml, qual vai ser o fluxo que a gente vai então utilizar para infundir aí essa dose de ataque. Terceiro, qual o volume total usado para a preparação da solução de infusão. Então, como foi dito aqui, nós vamos rediluir 2 ampolas a fim de chegar em uma concentração final de 1 mg por ml. Portanto, que volume de soro fisiológico vai ser usado? Tá? Ou qual volume total vai ter a nossa solução, considerando o volume das 2 ampolas mais o que a gente vai calcular aqui para o soro fisiológico. E a quarta e última pergunta é qual o fluxo aqui em ml por hora, né, para facilitar, já que a dose está dada em miligramas por hora, então vamos calcular o fluxo em ml por hora, até para poder ajustar a nossa bomba de infusão a ser usado para a dose de manutenção. Certo? Então vamos responder essas perguntas a fim então de desenvolver esses cálculos. Então a primeira pergunta, qual o volume da solução de aminofilina conterá a dose de ataque? Eu deixei aqui a prescrição, né? A dose de ataque é de 6 mg por quilo. E portanto, nós vamos calcular quanto nós vamos aspirar da ampola para rediluir aqui num volume total de 100 ml. Lembrando que nós vamos calcular aqui qual o volume direto das ampolas, nós vamos usar contendo a dose, portanto, e esse volume que a gente calcular, nós vamos ter que primeiro retirar um volume equivalente aqui da bolsinha de soro fisiológico de 100 ml, né? Retira esse volume de soro, despreza e daí recoloca então o volume aspirado da ampola, o mesmo volume retirado, né, que foi calculado, recoloca para que o volume total final, quantidade suficiente para, né, o volume total final fique em 100 ml, certo? Então vamos calcular isso. Nós vamos usar para calcular então a velha expressão derivada da equação de concentração, né? A equação de concentração é uma massa diluída num certo volume, a gente acha a concentração. Então, derivando aqui o volume dessa equaçãozinha de concentração, nós temos então que volume é uma massa, né, presente numa certa solução de uma concentração conhecida, né? Então, nós sabemos a massa, que no caso é a nossa dose, nós sabemos a concentração, tá? Que no caso então da concentração é a concentração da ampola, e assim nós vamos achar o nosso volume necessário, que vai conter a massa, que é a dose, contida numa solução de concentração conhecida, que é a concentração da ampola. Então, a dose, ou a massa, né? A massa é a dose. A dose é 6 mg por quilo, mas nós temos um paciente de 70 quilos. Portanto, multiplicando pelo peso do paciente, nós vamos ter uma massa total necessária para administrar, ou seja, a dose, de 420 mg. E a concentração? A concentração é a concentração da solução que nós estamos calculando essa massa, né? Ou seja, nós queremos tirar 420 mg da solução de aminofilina da ampola, e a ampola tem concentração de, a solução da ampola tem concentração de 24 mg por ml. Então temos os dois dados, podemos achar o volume que contém esta dose na solução com esta concentração de 24 mg por ml, ou seja, nosso volume então será 420 mg dividido pela concentração da solução de 24 mg por ml, isso vai ser igual a 17,5 ml. Então nós vamos ter que usar 2 ampolas, né, onde nós vamos aspirar o volume total de uma ampola, que é de 10 ml, e mais 7,5 ml da segunda ampola, totalizando 17,5 ml. Isso vai conter a nossa dose, que foi prescrita para um paciente de 70 kg. Observe então novamente que nós vamos ter que primeiro retirar 17,5 ml daqui,
uma bolsinha de soro de 100 ml e depois recolocar então o volume aspirado da solução para que no total nós tenhamos então 100 ml. A solução final deverá ter 100 ml para a gente ter a concentração, então o volume total correto. Perfeito? Muito bem, vamos à segunda então pergunta. Qual o fluxo em ml por minuto que nós vamos usar para essa dose de ataque? Então já rediluímos aqui em 100 ml de soro fisiológico, né, a dose necessária, que era os 420. E nesse sentido, então, né, nós queremos saber qual o fluxo que nós vamos usar, né, considerando agora um dado muito importante, que a taxa de administração deve ser de 25 miligramas por minuto. Observem que isso está me dizendo uma massa a cada minuto. Né? Então o fluxo é um volume a cada minuto, enquanto que aqui nós temos uma massa a cada minuto, 25 miligramas. Então nós vamos utilizar a mesma expressão. Volume é igual a massa dividido pela concentração. Só que agora eu quero saber a massa, o volume por minuto, então nós vamos usar a massa por minuto. Tá? Então um fluxo é um volume por minuto. Então nós podemos usar a mesma expressão. Volume é igual a massa dividido pela concentração. Portanto, a nossa massa por minuto é a taxa de administração, a dose por minuto. A dose total, claro, é 420, mas por minuto vai entrar 25 miligramas a cada minuto. E a concentração? Bom, a concentração nós vamos ter que calcular, porque é a concentração que foi produzida a partir da colocação, da adição daqueles 420 miligramas em 100 ml. Então nós vamos utilizar a formulazinha de concentração, né? Concentração é massa dividido por volume, ou seja, uma certa massa dividida um certo volume. A nossa massa é a dose que a gente colocou aqui dentro, 420 miligramas, dividido então por 100 ml, que é o volume total. Portanto, a concentração final da solução vai ser de 4,2 miligramas por ml. Então nós já temos agora os dois dados aqui para poder calcular o volume por minuto, ou seja, o fluxo que vai respeitar então esta taxa de administração de 25 miligramas por minuto. Portanto, né, o fluxo vai ser 25 miligramas por minuto dividido pela concentração da nossa solução de 100 ml aqui, que é de 4,2 miligramas por ml. Corta aqui, né, miligrama dividido por miligrama, corta, vai sobrar ml por minuto. Então 25 dividido por 4,2 vai ser cerca, né, aproximadamente 5,95, se eu não me engano. Então, a fim de arredondamento, já que é muito próximo aqui ao número inteiro, então nós vamos colocar 6 ml por minuto. Tá? 6 ml por minuto vai então permitir a infusão de 25 miligramas por minuto de uma solução com a concentração de 4,2 miligramas por ml. Vale? Uma outra informação aqui interessante, né, que a gente pode, até por curiosidade aqui, determinar, é que esse fluxo, esses 100 ml, eles vão ser infundidos, já que é uma infusão rápida, em 17 minutos. Né? Como é que se pode achar isso rapidamente? Você pega lá os 100 ml total, que vão ter que ser infundidos, e divide então por 6 ml por minuto. Então, isso vai dar 17 minutos, né, aproximadamente. Então, em aproximadamente 17 minutos, 16, quase 17, isto aqui, então, essa bolsa vai ser esgotada, né, e vai ser então concluída a infusão de ataque, ou infusão rápida de ataque, e nesse momento, quando terminar, nós vamos ter a concentração máxima inicial. Como foi visto na aula passada, até sugiro que revejam ou vejam quem não viu ainda, para entender melhor o comportamento teórico, né,
desse esquema posológico envolvendo dose de ataque seguida de dose de manutenção, ou concomitantemente à dose de manutenção. E vamos então à terceira questão. Qual o volume total usado para a preparação da solução de infusão? Então nós vamos definir a partir do protocolo de preparo da solução para infusão contínua, que diz que nós devemos rediluir 2 ampolas, nos dando um indicativo de massa que vai conter essa solução, ou seja, a massa contida do fármaco nessas 2 ampolas. Devemos diluir então em soro fisiológico num volume suficiente para obtenção de uma concentração final de 1 mg por ml. Portanto, a concentração também é definida, nós temos que determinar o volume que terá que ter essa solução. Então, nós vamos adicionar 2 ampolas a um certo volume de soro fisiológico a fim de alcançar a concentração de 1 mg por ml. E para isso, nós vamos usar então a relação entre massa e concentração, como nós vínhamos usando até o momento, onde a massa vai ser exatamente a massa do fármaco contida nas 2 ampolas. Ou seja, cada ampola tem 240 mg, não é? Olha aqui, 24, a ampola tem 10 ml, com 24 mg por ml, multiplicando então, cada ml tem 24 mg, vezes 10 ml, nós temos então que cada ampola tem 240 mg do fármaco. São 2 ampolas, portanto, a massa que vai estar contida nessa solução, que nós queremos determinar o volume dela, é de 480 mg. E a concentração é determinada pelo protocolo de 1 mg por ml. Portanto, fazendo a relação, nós temos que o volume, que conterá a massa de 480 mg numa solução de concentração de 1 mg por ml, será então de 480 ml. De fato, essa concentração de 1 mg por ml facilita os cálculos, uma vez que ao dividir por 1 nós vamos manter o mesmo valor. Isso quer dizer que se nós temos 480 mg na solução, nós vamos precisar de 480 ml de volume para manter essa concentração de 1. Ok? Muito bem. Em relação então à última questão, para concluirmos, que é qual o fluxo em ml por hora a ser usado para a dose de manutenção. Portanto, nós vamos determinar o fluxo, tá, que conterá ml por hora, que conterá a dose de manutenção. Observem que a dose de manutenção é 0,7 mg por quilo, porque dependerá do peso do paciente, né? Mas é por hora, então é miligramas por hora. Então nós temos que verificar quantos ml contém esta dose. Mas antes é interessante, claro, determinar a dose para o sujeito, o paciente de 70 quilos, para poder cortar então essa unidade de quilo aqui de massa corporal. Ok? Então nós vamos usar para determinar esse fluxo a mesma relação anteriormente usada, volume é igual a massa dividido pela concentração, só que agora nós queremos saber um volume por hora, tá, que contém uma certa massa por hora, que é a nossa dose de manutenção. E a concentração é a concentração da solução que nós preparamos para essa infusão, ou seja, de 1 mg por ml. Portanto, a massa por hora, ou a dose por hora, a taxa de administração, vai ser o 0,7 mg por quilo por hora, vezes o peso do paciente. Né? Podemos cortar, então, a unidade quilogramas aqui, nós teremos, então, que esse paciente deverá receber 49 mg por hora. Certo? E a concentração é a concentração já definida aqui no protocolo. Então, fazendo essa relação, nós teremos que o fluxo em ml hora será igual à massa,
a dose por hora, dividido pela concentração, ou seja, 49 mg/hora dividido por 1 mg. Observem que esse 1 mg aqui por ml, que é a concentração, esse 1 facilita, porque a mesma massa administrada em 1 hora vai ser o mesmo volume administrado em 1 hora, né? Uma vez que ao dividir por 1 o valor continua o mesmo. Então nós temos que 49 mg/hora divide por 1 mg/ml de concentração, corta miligramas, sobra ml/hora. Então, para administrar 49 mg/hora, nós vamos precisar 49 ml/hora. Esse vai ser o fluxo. Se você então quiser ter uma estimativa de tempo que vai durar essa bolsa aqui de 480 ml nesse fluxo de 49 ml/hora, você pode simplesmente dividir o valor total, o volume, né, a ser infundido, 480 ml, dividido pelo fluxo de 49 ml/hora, vai cortar ml, vai sobrar hora, ou seja, essa bolsa ela vai se esgotar se precisar utilizar por todo esse tempo, né? Então a infusão, essa bolsa para infusão da dose de manutenção, infusão contínua, vai durar quase 10 horas, né? 9,8 horas, ok? Se precisar usar além disso, lembramos que até 12 horas se mantém esta taxa de infusão, né? De acordo com o esquema posológico para a dose de manutenção que eu mostrei na última aula. A partir de 12 horas deve-se reduzir a dose de manutenção para 0,5 mg por quilo. Então, se você, a partir de 12 horas, claro, se você for manter além de 12 horas, quando chegar próximo aqui a 10 horas, vai ter que preparar uma nova solução, infundi-la aí até 12 horas e a partir daí você vai ter que mudar o fluxo, porque nós vamos reduzir a taxa de 0,7 para 0,5 mg por quilo por hora. Então, como se faz isso? Simplesmente um novo fluxo vai ser definido, né? Através então da nova dose, né, que você determina aqui, meio, né, em vez de 0,7, 0,5 mg por quilo por hora vezes 70, isso vai dar 35 mg/hora. Aí você, em vez de usar 49 horas, usa 35 mg/hora aqui, e nós vamos ter então que o novo fluxo será 35 mg/hora dividido por 1 mg/ml, ou seja, o novo fluxo será de 35 ml/hora. Então haverá necessidade a partir de 12 horas de alterar a velocidade na bomba de infusão. Ok? Então era isso por hoje. Espero que tenham gostado dessa série de vídeos. Aguardo aí, ficaria feliz se vocês deixassem comentários, sugestões, que isso enriquece bastante aí, deixa uma troca maior, né? E enriquece os nossos vídeos, tendo as sugestões, os comentários de vocês. Perfeito? Um grande abraço, até a próxima!